Como é possível que Jesus de Nazaré, chamado de Cristo, tenha nascido antes de Cristo? A resposta está em um erro de cálculo do calendário que usamos hoje. Neste documentário, exploraremos evidências históricas, arqueológicas e textos antigos para desvendar esse mistério cronológico. No século VI, enquanto a Europa mergulhava nas trevas, um monge obscuro chamado Dionísio Exíguo tentou um feito ambicioso: reescrever o tempo. Seu novo sistema, o Anno Domini, Ano do Senhor, substituiria o calendário romano, marcando a história a partir do nascimento de Jesus. Mas em sua busca por ordem, Dionísio cometeu um erro que ecoaria por milênios. Ele ignorou um detalhe crucial: o sangue de Herodes, o Grande, já havia secado 4 anos antes do ano 1 que ele inventou. Dionísio baseou-se em registros fragmentados do Império Romano Oriental e focou-se em calcular a Páscoa, não em precisão histórica. Ele sabia que Herodes governara a Judéia, mas não cruzou essa informação com os cânones romanos ou os relatos de Flávio Joséfo. O resultado? Uma lacuna de 4 a 6 anos que desconectou Jesus de sua própria época. Herodes, o Grande, um rei obcecado por poder, temeroso de perder seu trono. Os evangelhos de Mateus e Lucas são claros: Jesus nasceu sob seu reinado. Mas aqui está o dilema. Flávio Joséfo, o maior historiador judeu da época, registrou que Herodes morreu em 4 a.C., após um eclipse lunar sangrento e uma agonia de meses. Se Jesus nasceu nos dias de Herodes, como diz a Bíblia, ele veio ao mundo antes desse ano fatídico. E isso não é fé, é cronologia pura. Mateus capítulo 2 versículo 1. Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. A descrição de Joséfo sobre a morte de Herodes é corroborada por astrônomos. O eclipse mencionado ocorreu em 13 de março de 4 a.C., data que coloca o nascimento de Jesus antes disso, já que a família fugiu para o Egito enquanto Herodes ainda vivia. A arqueologia confirma: moedas, inscrições e até os restos de seus palácios reforçam essa cronologia. Enquanto os evangelhos ecoavam nas igrejas primitivas, vozes fora do cristianismo também sussurravam sobre Jesus. O maior delas? Tácito, historiador romano cético, que em 116 d.C. escreveu sobre Nero culpando os cristãos pelo incêndio de Roma. Em uma frase, ele não só confirmou a existência de Cristo, mas também seu fim brutal nas mãos de Pilatos, um relato que não veio da fé, mas do ódio imperial. Tácito não tinha motivos para defender os cristãos, ele os chamava de ódio à humanidade. Mas sua menção a Cristo é crucial, mostra que, mesmo 60 anos após a crucificação, a memória de Jesus já era parte do imaginário romano. E Joséfo, embora judeu, confirma indiretamente sua existência ao citar Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo. São testemunhos hostis, mas valiosos por sua imparcialidade involuntária. Em 7 a.C., enquanto Herodes construía fortalezas e Jesus provavelmente respirava pela primeira vez, um fenômeno cósmico raríssimo iluminou os céus: Júpiter, o planeta dos reis, e Saturno, o guardião do tempo, alinharam-se 3 vezes na constelação de Peixes, símbolo ancestral do povo judeu. Para os magos da Babilônia, acostumados a ler o destino nas estrelas, essa conjunção não era apenas matemática celeste, era um sinal messiânico. Essa dança entre Júpiter e Saturno só ocorre a cada 800 anos. Em 7 a.C., eles se encontraram em Peixes, uma constelação associada a profecias judaicas. Para os magos, estudiosos da astronomia e da política, isso indicava o nascimento de um rei em Israel, um cálculo que os levou a Jerusalém, depois, a Belém. Yeshua ou Jesus, um nome tão comum quanto João ou Paulo hoje. Nos ossuários do século I, encontramos dezenas de Yeshuas, pedreiros, camponeses, até revolucionários. Flávio Joséfo menciona pelo menos 20 Jesuses em seus escritos. O mais famoso, Jesus ben Ananias, foi morto pelos romanos durante o cerco a Jerusalém. Mas o ossuário de Tiago, filho de José, irmão de Jesus, embora controverso, ilustra como a família de Jesus era comum, até que o movimento cristão transformou seu nome em um símbolo universal. Jesus nasceu em um mundo que ainda não o chamava de Cristo. O título veio após sua vida e morte, e o erro de cálculo de Dionísio eternizou a ironia: o Cristo histórico nasceu antes de Cristo.
Mas este vídeo não busca questionar crenças, busca iluminar o fascinante diálogo entre fé e história. A espiritualidade não precisa temer a arqueologia, pois, como vimos, até os inimigos de Jesus confirmaram, ele foi real, e seu legado transcendeu seu nome. Se você, como nós, acredita que o passado é um quebra-cabeça a ser montado com respeito e curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Queremos ouvir você. O que mais te surpreendeu nessa jornada? Comente abaixo.